Muito bem, muito bem. Eu sou Adolfo Pizzarino e nós estamos na segunda aula aqui do nosso curso Excel Pro. Nessa aula em específico, pessoal, nós vamos falar aqui da diversidade das funções, tá? Abordando funções de contagens e somas, tá? Condicionais e ferramentas de formatação e organização dos dados. Então, vocês vão ver que nessa aula existem muitas ferramentas que nós vamos ver aqui, que às vezes a gente pega alguma planilha de Excel, algum conteúdo que alguém produziu em relação à ferramenta, e vem aquela pergunta na nossa mente: como é que a pessoa fez aquilo? Então, nós vamos ver aqui alguns artifícios, podemos dizer, que facilitam o nosso dia a dia dentro do Excel. Eu acredito que vocês vão gostar bastante dessa aula, tá? Muito bem. Em relação a funções, nós começamos a estudar alguns grupos de funções e vimos que existem algumas funções que elas vão nos perguntando outros argumentos para que eles sejam completados. Por exemplo, nós vimos que no Excel nós somos capazes de somar. E vimos que se nós buscarmos lá no Excel, igual eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente, se nós formos lá, pegarmos um grupo de valores, tá? Opa, 10, 20. Se nós pegarmos aqui um grupo de valores e aplicarmos a função soma, a gente sabe que nós vamos aqui obter a soma de todos os valores, certo? 360. Agora, aqui eu apliquei a função soma, tá? Ela está aqui. Se eu começar a colocar aqui, por exemplo, o nome Marcos, tá? Paulo, João, opa, João, e dar uma duplicada aqui, ó, eu vou falar o seguinte: jogadores, vou montar uma tabela básica aqui. Jogadores, pontuação, pontuação, ó, dá um Ctrl T, formatar bonitinho aqui, ó. Se nós começarmos a considerar algumas planilhas aí, podemos dizer, e se eu quiser agora aplicar a soma apenas para o jogador Marcos, ao invés de aplicar a função soma, eu vou aplicar a função soma C. Por que isso? Porque quando eu acrescento esse C a mais aqui, nós vimos que os argumentos da função, elas mudam. Então, eu tenho aqui agora um intervalo, né, que são os possíveis valores que eu posso procurar, o critério que eu quero procurar, que no caso era o Marcos, tá? Posso tanto selecionar a célula, como colocar entre aspas dupla e escrever Marcos, tá bom? E o intervalo de soma, que basicamente é a pontuação. Então, eu somei baseado no critério. É como se eu estivesse pegando essa planilha aqui, ó, e filtrasse só as linhas aonde estão os nomes, né, com o jogador Marcos. Tudo bem? Essa foi a nossa primeira abordagem. Agora nós vamos ver que as funções, elas têm um outro desdobramento. Ou seja, eu utilizei a função contic e agora nós vamos conhecer a função contics. Utilizamos a função soma-c, a exemplo do que eu mostrei para vocês, e nós vamos ver agora também a função soma-cs, tá bom? Então vamos lá. Contic, nós vimos que a função ela vai contar alguma coisa baseado em um critério definido, correto? Nós vimos lá N situações. Igual aqui, eu acho que na planilha base tem um exemplo. Né? Se eu quisesse aqui contar... Ah, tá. O intervalo critério é em cima, no caso, né? Quantas vezes o nome Fernando aparece? Vamos lá. Vamos ver se é isso aqui mesmo. 2 vezes, tá? Então, assim, o intervalo e o critério, é que eu já estava pensando na segunda função. O intervalo e o critério, eles estão intimamente ligados. Então, se eu estou analisando um intervalo, eu estou verificando um critério. Assim, eu poderia fazer para cá, ó, região leste. Quantas vezes, tá? A região leste aparece entre os meus argumentos? 2 vezes. Aqui.
Aí, no caso, quantas vezes eu tive a situação do número de pedidos, por exemplo, ser maior que 50. Vou tentar fazer assim, tá? Maior ou igual a 50. Vamos ver se ele vai interpretar. 4. Então, se eu pegar aqui, ó, eu tenho 89, 63, 97, 75. Tá bom? Então, quando eu estudo a função conticer, o meu intervalo está ligado ao meu critério. Agora, quando eu venho aqui, ó, igual no segundo caso, contices, eu posso analisar mais de um intervalo e mais de um critério ao mesmo tempo. Então, ó, utilizada para contar valores baseados em uma ou mais condições. Vamos ver na prática? Vamos lá, por exemplo, eu quero analisar quantas vezes o nome Fernando aparece, que pertence à região leste e que tem um número de pedidos igual a 75. Observe que quando eu falo isso, ó, Fernando eu tenho 2. Na região leste, eu tenho apenas 1. Com o número de pedidos igual a 75, eu só tenho 1. Então, a resposta da minha função, ela tem que dar 1. Vamos ver se na prática funciona? Então, ó, no Conte C, eu analiso um intervalo, um critério. Agora, quando nós vamos para o Conte Cs, eu tenho aqui, ó, intervalo de critério 1. E a gente já viu isso em outros momentos no nosso curso. Apareceu 1, 1, 2, 2. É que você tem a possibilidade de aplicar esse conjunto de argumento e critério várias vezes, até que a sua resposta ela seja atendida. Exemplo, né? Então, eu quero saber quantas vezes o Fernando vai aparecer. Olha lá, selecionei Fernando. Quando for da região leste, então, primeira coisa, ó, intervalo critério 2, são todos esses. Quando, ponto e vírgula, eles forem da região leste e também, vamos lá, o intervalo de critérios, ó, esse intervalo de critérios foi igual a 75. Quero analisar mais alguma coisa? Não. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fechar parênteses. Perfeito? Então, quantas análises eu fiz aqui aplicando esse jogo de argumentos entre intervalo e critério? 3, certo? Então, eu saindo do Conte C para o Conte Cs, eu tenho mais possibilidade de análise de intervalo e critério. Ok, pessoal? Então, vamos ver aqui. Se eu mudasse essa planilha, vamos lá. Ó, Fernando, Fernando. Vou colocar leste para Fernando. Aqui, ó. Leste. Tá? E o número de pedidos eu coloquei igual a 75, né? E se ao invés de 63 fosse igual a 75? 2. Então, vocês observem que a todo momento que você mudar algum valor em que eles estão alimentando os intervalos, né, e você tiver um critério baseado, a função ela vai fazer a leitura novamente e vai te trazer a contagem. Beleza, pessoal? Tranquilo? Da mesma forma, poderia botar aqui, ó, maior ou igual a 50, maior ou igual a 75, como critério para o número de pedidos, tá? Vocês podem testar também. Beleza? Então, nós vimos aqui a diferença entre você pegar uma função que ela tem por característica o conte Cs, por exemplo, e você, como aqui exemplo, né? Você dobra o S, conte C, conte Cs. Soma C, tá? Soma Cs. A exemplo também, ó. Pegar o segundo exemplo. A gente tem a mesma estrutura aqui de vendas, tá? Nome, região, número de pedidos, vendas, tá? E algum tipo de critério. Se eu quiser aplicar a soma, somar todos os valores, ó, soma C. Aqui utilizando, né? Fernando, tá? Para o nome. Lá, critério, nome Fernando.
Só que como é somar, né? Eu vou somar valores. Então, eu vou somar aqui o valor monetário das vendas obtido. Olha lá. Se eu pegar aqui e formatar, ó, selecionei a célula, posso dar um Ctrl 1, ou posso vir aqui em cima, formatar aqui, dá 49.017. Se eu botar aqui, ó, Fernando Viviane, se eu botar aqui embaixo, Fernando, aumentou o valor. Se eu botar aqui embaixo, Fernando novamente, aumentou o valor. Então, aqui eu estava utilizando a função soma-C. Se eu voltar um pouquinho aqui, ó, e começar e dobrar o S, sair de soma-C para soma-Cs, olha lá, mudou alguma coisa. Observe que a primeira coisa que a função pede é o que você vai somar. Então, eu vou somar valor monetário das vendas. Está aqui. Certo? Ponto e vírgula. Qual que é o intervalo de critério 1? Eu quero o valor monetário das vendas, considerando nesse intervalo, ponto e vírgula, o critério, agora argumento critério, Fernando. E também, ponto e vírgula, todos os vendedores que se chamam Fernando e que pertencem, a lá, mais um ponto e vírgula, para aplicar o critério e que pertencem à região leste. Tá lá. Ó. Ah, vamos ver se maiúsculo e minúsculo influencia alguma coisa? Não, tá? Tá escrito leste, leste, certinho. Então, pessoal, assim como o Conte C, você analisa, você conta analisando intervalo, critério, quando você pega a função soma Cs, você vai utilizar um intervalo de soma, ou seja, um conjunto de valores que você pode somar, utilizando intervalo, critério, intervalo, critério, intervalo, critério. Se eu quisesse colocar mais outro tipo de intervalo critério, poderia fazer da mesma forma. Tá bom? Bem simples aí. Então, no caso, o que muda, de uma forma geral, quando eu saio da soma, por exemplo, soma Cs, olha lá, um intervalo, um critério, um intervalo de soma. Para ir para o soma Cs, intervalo de soma, aí vem intervalo critério 1, intervalo critério 2 e assim sucessivamente. Perfeito, pessoal? Eu acho que bem tranquilo. O interessante é você saber como que você vai aplicar isso, tá? Nos exercícios, na análise das suas planilhas. Mas essas funções que derivam S, né, o C, o Cs, elas são muito úteis. Por quê? Porque às vezes você quer fazer um resumo de planilha e você tem que ficar aplicando filtro. Exemplo aqui, né? Apliquei um filtro. Ah, eu quero saber. Aí o que a pessoa faz quando ela não conhece essas funções? Ela aplica um filtro na tabela, ela vem no nome, aí ela faz isso aqui, ó. Filtra Fernando. Aí ela faz isso aqui, ó. Aí ela vê quanto que deu. Certo? Então, por isso que as funções que elas utilizam vários intervalos e parâmetros, elas são interessantes, porque às vezes você pode fazer um resumo de somatórios, resumo do número de vendas dos seus colaboradores, resumo de todos, da quantidade de produtos que foi vendida, como se fosse já um preparativo para um dashboard, né? Que é um resumo, uma contagem de história das informações. Perfeito, pessoal. Bom, por enquanto não tivemos nenhum comentário no chat. Vamos avançar aqui. Mas eu acho que está bem assim direcionado à questão da explicação e da oportunidade, que no caso é você não precisar ficar fazendo filtro toda hora na sua planilha. Você pode separar um ambiente para que você tenha um resumo das informações, por exemplo. Ou se você tem algum outro tipo de necessidade de análise. Perfeito? E assim são assim com as outras fórmulas também, tá, pessoal? Nós aplicamos o Conte-C aqui, ó. Aí você tem o Conte-C, Conte-Cs. Quando você coloca a soma, você tem a soma, soma-C, soma-Cs. Quando você coloca a média, olha lá,
Aí você tem a média, média C, média Cs. A análise e o tipo de execução é o mesmo, o conceito é o mesmo. Por isso que lá no início do curso, o que eu falei para vocês? Não se preocupem em decorar fórmulas, entendam os conceitos. Pô, eu sei que toda função que tem C no final, ela vai fazer com que eu tenha a oportunidade de fazer uma operação matemática, tirar a média, somar, enfim, com algum tipo de critério. Uma contagem, por exemplo. E quando eu dobro esse S aí, CCs, tá? Eu posso pôr N critérios, seja para somar, ou seja para contar, ou seja para fazer a média. Perfeito, pessoal? Bem tranquilo, né? Vamos lá, vamos avançar agora. Temos bastante detalhezinhos aí para essa aula hoje. Então, falamos aqui, ó. Conte C, soma C, soma C. Vamos avançar. E agora, pessoal, nós vamos entrar aí numa parte do nosso curso que nós vamos ver alguns recursos que são vinculados às planilhas de Excel. E esses recursos, eles facilitam a visualização das informações. Vocês vão ver que é muito simples e quando você olha, foi, poxa, quantas oportunidades eu tenho para fazer isso? O primeiro recurso que nós vamos ver é o recurso da formatação condicional. Pessoal, a formatação condicional, diferente de você pintar uma célula, de você aumentar a espessura da borda de uma célula, de você pintar um conjunto de valores de forma manual, a formatação condicional ela vai dar um destaque para sua planilha baseada em um critério. E isso nós ganhamos ponto na hora de montarmos um trabalho ou de passarmos algum tipo de resumo de informação para alguém, tá bom? Então vamos ver na prática? O exemplo que nós vamos utilizar é o exemplo 3 aí da nossa planilha, tá bom? Vamos lá. Vou vir aqui no exemplo 3. Tá aqui, ó. O que que nós temos no exemplo 3? Eu tenho um produto, tá? 1, 2, 3, 4, 5, poderia ter os nomes aqui. B, a origem. E C, a venda desses produtos, o quanto eu vendi. Perfeito? Muito bem. Se eu quisesse aqui achurar todos os nomes de origem igual a nacional, trazer um destaque para essa minha planilha. Eu poderia vir aqui, ó, selecionei nacional, apertei a tecla Ctrl, tá? Porque se você não apertar, você só vai fazer direto, tá? Então, ó, nacional, vou segurar a tecla Ctrl, tô segurando ela, ó, nacional e nacional. Adolfo, funciona? Funciona eu fazer dessa forma? Sim. Mas vamos supor que você tenha 1 milhão de linhas nessa planilha. E você precisa trazer essas informações, você precisa melhorar os recursos de visualização da sua planilha. Como que você vai fazer isso? Aí a pessoa começa, faz filtro, pinta, às vezes atropela uma linha, fica complicado, né? Então vamos fazer isso de uma forma técnica. Para a gente aplicar formatação condicional dentro do Excel, a primeira coisa que você precisa fazer é você delimitar a área ou o conjunto de células que vão receber a formatação condicional. Perfeito? Então, aqui no caso, como eu falei para vocês, ó, eu quero trabalhar em cima desses valores. Perfeito? O que eu vou fazer agora? Ó? Página inicial, estilos, formatação condicional. Certo? Dentro de formatação condicional, eu quero que vocês guardem muito bem o que eu vou falar para vocês agora. Basta que você leia e interprete o que a ferramenta está te propondo. A exemplo, se eu vir aqui no primeiro item, regras de realce das células. Será que dentre esses itens aqui, existe algum que vai me atender dentro do que eu quero fazer?
É maior do que? Não estou trabalhando com valores. É menor do que? Está entre? É igual? Texto que contém? Talvez. Valores duplicados? Poderia, mas aí ele ia pegar o nacional e importado, tá? Regra dos primeiros últimos, olha lá, os 10 primeiros, isso aqui é bom para você fazer o top N de alguma coisa, né? Também é para valor. Barra de dados. Ele não vai, essa barra de dados é conforme o tamanho, a ordem de grandeza do valor. 100, 20, 30, 40, 50, 500, 100, ele vai fazer isso. Escala de cor, da mesma forma. Conjunto de ícones, da mesma forma, é para valor. Agora vamos ver se esse cara aqui me atende, ó. Nova regra. Eu quero, aí ele abriu uma box, ó. Quando eu cliquei em nova regra, ele abriu uma box. Formatar todas as células com base nos seus respectivos valores. Células que contenham, opa, formatar apenas células que contenham. Aí eu vi aqui embaixo que existe um tipo aqui que ele se chama edite a descrição da regra. Formatar apenas células com, quando o valor da célula, um texto específico, talvez, e seja, termine, comece com, contém, nacional. Nacional, que é o que eu quero selecionar. Ou melhor, vamos colocar os menores valores aqui, importado. O conjunto de categoria onde eu tenho menos descritivos aí. Importado. Tá aqui. Visualização. Aqui em formatar é a mesma coisa quando você clica na célula ou no conjunto de células e quer preencher de verde, preencher de vermelho, preencher de amarelo. Só que esse formatar agora, ele vai se basear no critério que você está definindo. Vou formatar a minha célula com preenchimento, né, que é o fundo, poderia ser a borda, poderia ser a fonte, poderia ser o número, de amarelo. Vou dar OK e vou dar OK. Pronto. Tá lá. Ó. Então, se eu estivesse visualizando essa planilha, e aí o seu gestor ele perguntasse assim rapidamente para você, quais foram os produtos que tiveram a origem com menor saída? Você poderia aqui pegar pelo valor, talvez, mas quando eu estou falando de saída do produto, eu estou falando que aqui de todos os produtos que eu vendi, só dois eram importados, certo? Então você já respondeu uma regra de negócio, parece simples, pessoal, mas além de ser simples, é muito funcional, tá? Eu já posso aqui, eu só tive duas saídas para importado, certo? Poderia aplicar um conte C aqui para contar nacional ou importado, mas aqui eu utilizei a função, a formatação condicional para me mostrar essa situação. Perfeito? Da mesma forma que poderia selecionar tudo, tá? Formatação condicional. Nova regra, tá? Formatar apenas células que contenham texto específico nacional. E agora, quando for nacional, então, eu quero que fique verde, produto nacional. OK. Tá lá. Ó. Beleza? Mais uma condição. Poderia ter outras condicionais aqui, textos duplicados, enfim. Então, a gente já viu que a formatação condicional, ela, na sua função de destacar uma informação, ela é muito útil. Agora, vamos para valor? Exemplo. Tem todos os valores de venda. Quero destacar o menor valor das vendas, sem ter que estar filtrando ou analisando max, min, nada disso. Formatação condicional, tá?
Regras de realce das células. É maior do que, é menor do que, está entre, é igual a. Texto que contém uma data que ocorre, valores duplicados, mais regras, aí você pode vir, tá? Formatar células com base no seu respectivo valor, formatar apenas células que sejam o menor, você pode montar uma função. Ah lá, eu posso vir aqui, ó, formatar apenas os primeiros ou últimos valores. Ah lá, vou colocar, formatar valores classificados nos últimos. Vamos ver como é que funciona isso aqui. Vou colocar só o para ver. Destacar aqui, ok, ok. Isso mesmo, tá? Então, ó, formatação condicional, nova regra. Onde que eu fiz? Vim aqui, ó, formatar apenas os primeiros ou últimos valores. Formatar valores classificados nos primeiros ou nos últimos. É como se fossem os maiores ou os menores. Quantos? Se eu botar aqui 5 e botar aqui laranja, vamos ver o que acontece? Olha lá. Mas, Adolfo, por que que o laranja ele sobrepôs o vermelho? Vamos lá? Formatação condicional, gerenciar regras. Observe, ó, porque quando eu criei uma nova regra, essa regra dos 5 últimos, ela está à frente como prioridade do Excel. Me perdoem, eu estou gripado. Como prioridade do Excel do que os últimos. E se eu inverter isso? Olha lá, ó, observe que eu vou pegar esse últimos aqui, vou clicar nessa setinha aqui, ó, mover para cima e vou aplicar. Observe que o vermelho sobrepôs agora a análise que o Excel está fazendo com relação aos 5 últimos. Aí o que que ele fez? É como se esse aqui estivesse por cima do laranja que está ali, ó. Porque eu estou com 1, 2, 3, 4, 5. Da mesma forma. Adolfo, comecei a fazer formatação condicional e vi que não era muito bem o que eu queria. Como que eu removo? Certo? Como que eu vou fazer isso? Ó, selecionei o conjunto de células ou a célula onde eu apliquei a formatação condicional. Da mesma forma, estilos, formatação condicional. Posso vir aqui, ó, limpar regras da planilha inteira ou limpar regras das células selecionadas. Se eu clicar da planilha inteira, olha só o que, que vai acontecer. Some tudo. Tá? Então, às vezes, assim, a pessoa começou a fazer a planilha, ela gastou o maior tempo do mundo para aplicar as formatações condicionais. Aí a pessoa simplesmente ela vem aqui, ó, formatar, limpar da planilha inteira, some todas as formas que ela utilizou, todos os critérios. Quando nós vamos ver que dá para utilizar formas ali dentro. Então, tomem muito cuidado com isso. É claro, pessoal, que eu vou mostrar para vocês, nas nossas últimas aulas, como você bloquear alguns tipos de edições dentro das planilhas do Excel, para que vocês tenham uma margem de segurança com relação a isso. Perfeito? Tranquilo? Tudo certinho? Ok. Então, pessoal, outros tipos de formatação condicional. Selecionei tudo. Formatação condicional, barra de dados. Olha lá. Ó. Essa barra de dados, ela é preenchida conforme o valor. Quanto maior, mais preenchimento na célula. Quanto menor, menos preenchimento na célula. Bom? E assim, só muda a cor. A regra utilizada é a mesma, é preenchimento conforme valor. Olha lá. Só vai mudar a cor, o estilo, a escala de cor. Aqui já é diferente. Aqui ele preenche. Aqui ele sazonaliza os valores. Adolfo, o que você quis dizer com isso? Observe que os menores valores, eles estão em vermelho. Aí, quando você tem uma faixa intermediária,
de 16 mil até mais ou menos 17 mil, eu estou saindo do amarelo, laranja, até chegar no verde. Aí é onde eu tenho a faixa de 26 mil, 25 mil, entre outros. Tudo bem, pessoal? Então, como eu falei para vocês, preciso decorar formatação condicional. Ah, vou para uma entrevista de emprego. Ou meu chefe falou que eu tenho que fazer um exame para revalidar as minhas funções. Vai cair formatação condicional do Excel. Preciso decorar? Não. Basta você saber que você precisa selecionar o conjunto que você quer analisar, certo? Ir lá em estilo formatação condicional e entender qual regra vai te servir melhor. Lembrando que, tá? Nova regra aí, você pode montar a sua regra, né? Colocar alguma coisa específica aqui de acordo com os tipos de regra que você tem acima. Perfeito, pessoal? Tranquilo? Nenhum comentário no chat por enquanto. Vamos avançar aí, tá bom? Então, validamos aqui essa parte inicial de formatação condicional. É claro que nós temos os exercícios também, tá, pessoal? Para a gente fixar o nosso conteúdo. Vamos avançar. Nosso material, nossa salve-salve e apostila. Vamos lá. Nós temos aqui, como eu falei para vocês, essa aula é um pouquinho diferente do que aquela aula prática de fórmula, 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 fórmula. Nós temos muitos recursos de planilha aqui que otimizam essa parte de dados para vocês. Então, nós vamos ver na sequência fixar painéis para que serve, remover valores duplicados, agrupamento de dados e validação de dados. Na prática, primeiro, fixar painéis. Exemplo, deixa eu ver aqui, exemplo 4. Exemplo 4. Muito bem. Quem nunca passou por isso, levante a mão. Comecei a analisar os valores, ó, bonitinho aqui, tá? Aumentei, comecei a formatar minha planilha e tal. Aí comecei a fazer isso aqui, ó. Opa! Qual que é a necessidade que eu senti? Sumiu os títulos, né? As informações. Aqui, ó. Sumiu. Aí vamos supor que você tenha uma planilha na sua área de trabalho em que ela tem muitas colunas. Aí você começa a fazer isso aqui, ó. Você perde a referência, certo? Você perde a referência. Então, eu vou mostrar aqui para vocês por que é interessante você fixar os painéis dentro do Excel, tá bom? Primeira coisa, pessoal, são recursos muito simples. Então, qual que é a minha necessidade? Eu quero que essa primeira linha, ela sempre esteja visível. Então, eu vou vir em exibição, certo? Aí eu tenho aqui, ó, um ícone que se chama congelar painéis. Aí ele fala aqui para mim, ó, manter as linhas e as colunas visíveis, congelar linha superior, sim, ou congelar primeira coluna. Quero congelar a linha superior. Observe que o Excel meio que ele traça uma borda aqui, né, mais um pouquinho negrito, e a gente percebe que alguma coisa mudou. E quando eu começo a rolar para baixo, tá? Ele fixou a primeira linha. E se eu quisesse manter aqui, à medida que eu role da esquerda para a direita, sentido horizontal, é essa coluna aqui, ó. Essa coluna dos meus clientes. Ela sempre fique fixa. Então, você vai vir aqui, ó, congelar painéis, congelar primeira coluna. Então, ele tirou, tá, a primeira linha e agora, ó, vocês observam que a coluna de clientes, ela sempre se mantém fixa. Tudo bem, Adolfo, você mostrou uma coisa muito legal, mas o que eu preciso mesmo é que a primeira linha fique fixada e a primeira coluna também. Então vamos lá, ó. Congelar painéis, vou tirar tudo, tá? Vamos ver se tem alguma opção aqui. Ele colocou aqui congelar painéis, não aconteceu nada, porque eu tenho que selecionar, tá? Vou descongelar painéis. Observe o seguinte,
eu quero que fique fixa agora a primeira linha, certo? E eu quero que fique fixo agora a primeira coluna, beleza? Tá aqui, ó. Quero que isso aqui esteja fixado. Então, a primeira célula imediatamente sequente aí que eu tenho livre, vamos supor aqui dessa interseção, é essa aqui, ó. Tá? Quero que daqui para cá esteja fixo e daqui para cima esteja fixo, certo? Por isso que eu selecionei essa célula, a B2. Vou agora clicar em congelar painéis. Observe que aquela linha mais espessa, ela apareceu atrás imediatamente dessa célula e acima imediatamente dessa célula. Como vocês estão vendo aqui. Com isso, o que aconteceu? Ó, quando eu rolo para baixo, mantenho fixo a primeira linha. Quando eu rolo para o lado, mantém fixo a coluna de clientes. Certo? Então, na minha opinião, quando você está trabalhando com planilhas maiores no sentido horizontal, horizontal e vertical, mais horizontal, eu acho que esse recurso aqui é mais interessante, porque você vai continuar inserindo dados. No entanto, puxa, eu não quero perder o código do meu funcionário, mas eu também não quero, vamos supor, o código do funcionário e aqui os títulos das colunas. Melhor coisa, você vai pegar a interseção, lá, imediatamente à esquerda, imediatamente acima. Aqui, ó. Ele fixou. Aí, se eu fizesse isso com outra célula, Adolfo, ele ia fazer a mesma coisa, ó. Vou pegar aqui aleatoriamente, tá, pessoal? Tablet. Vamos supor que eu quisesse manter daqui para trás e daqui para cima, tá? Vou pegar aqui, na verdade, o smartphone. Selecionei a célula, congelar painéis, e agora, ó, rolei para baixo, funcionando normal, rolei para o lado, e agora eu tenho um ID e cliente fixo. Bom? Só um referencial, tá, pessoal? Porque o que interessa é você saber aonde que tem que ser fixo no sentido de coluna e aonde tem que ser fixo no sentido de linha. Daqui para cima, daqui para trás, essa é a pergunta que você tem que fazer, tá? Data de compra e data de venda estão na formatação errada. Sim, tá? Isso mesmo. É interessante que quando vocês aqui, ó, venham a fazer os exercícios, tá? Vocês formatem aí as planilhas de vocês da maneira correta, ó. Com data, tudo direitinho, data abreviada, tá? Para até melhorar a leitura de vocês em relação ao dado, tá? Eu vi aqui a informação de um dos nossos alunos. Perfeito, pessoal? Então, entendemos aqui o recurso de fixação de painéis. Vamos avançar. Falamos de fixar painéis e agora vamos falar de remover dados duplicados. Isso aqui sim ajuda demais, demais. Vamos lá. Exemplo 5. Tá, beleza. Exemplo 5, pessoal. Observe que nós temos aqui, nós estratificamos uma relação de vendas de marcas de veículos, Fiat, Honda, Volkswagen, Honda, Fiat, Chevrolet, e os modelos, certo? Honda, Fit, posso ter o Honda Civic, né? É a mesma marca, mas o que varia é o modelo. Só que o interessante é o seguinte, observa, vamos ver quantos dados tem. Eu tenho aqui Fiat ponto, dá um Ctrl Shift para baixo, 2.369 itens vendidos, ok? Vamos supor que alguém chegue para você e pergunte o seguinte: quantos modelos, quantas marcas nós temos de forma distinta dessa relação de vendas? Entenderam a minha pergunta? Vou fazer mais uma vez. Eu tenho uma relação com 2.000 e alguma coisa vendas. Alguém chega para você, ok, quantas marcas distintas
eu vendi nessa relação. Aí a pessoa já, aqui você já de cara vê que fazer filtro não vai te adiantar. Por quê? Porque eu tenho a marca atrelada ao modelo, certo? Então já vem um problema aí. E até pelo volume de informação também. Então, a primeira coisa para eu responder essa pergunta, eu tenho que utilizar um recurso que nós utilizamos lá na primeira aula. Primeira coisa, eu tenho que desvincular a marca do modelo, né? Vou manter a minha relação de vendas aqui, vou vir aqui imediatamente ao lado, tá? E vou botar aqui, ó, Fiat. Ok. E aqui eu vou colocar Honda. Observe que nós já vimos esse recurso antes, que é o famoso preenchimento relâmpago ou flash fill das versões do Office 2016 em diante. Então, se eu der um Enter, eu aceito a proposta do Excel e observe que sem utilizar nenhum tipo de fórmula, eu já separei a marca do modelo. A segunda coisa que eu tenho que fazer agora é o seguinte: utilizar o recurso que nós vamos ver nessa aula. Se eu já tenho as marcas aqui, ó, relacionadas, é claro que elas se repetem, que elas estão numa relação de vendas. O que eu vou fazer agora? Vou pegar essa coluna B, vou selecionar, vou em dados, ferramentas de dados, remover duplicadas. Expandir seleção, por que o Excel pergunta isso? Porque como nós utilizamos o Flash Fill, essa coluna está imediatamente ao lado da coluna A. Então ele pergunta se você quer fazer essa análise para as duas colunas. Não precisa. Vou continuar aqui, ó, em continuar com a seleção atual e remover as duplicadas. Ok, pronto. Então, de todas as relações de venda, eu sei que de marcas que foram vendidas, foram 4, que é Fiat, Honda, Volkswagen, Chevrolet. Então, pessoal, olha que bacana. Nós estamos começando a ver no nosso curso, e nós vimos que era uma das propostas, da gente começar a intercalar as ferramentas que nós temos dentro do Excel. Então, nós pegamos um recurso que é o Flash Fill, utilizamos ele e ligamos ele a uma nova ferramenta que nós estamos vendo, que é remover dados duplicados. Perfeito? Agora, se perguntassem para vocês quantas vendas distintas eu fiz, considerando marcas e modelo, ó, Ctrl C, tá? Só para não fazer em cima ali da base, Ctrl Alt V valores, para não pegar a formatação. Vem aqui, ó, seleciona a coluna D, página inicial, dados, perdão, dados, remover duplicadas, coluna D. Se fosse vendas distintas, tipos de vendas que eu tive, ó, seria isso aqui. 20 vendas distintas. Diferente de quantas marcas eu tinha na minha relação de vendas distintas. Aqui alguns dos nossos alunos já falaram assim, ó, boa, gostei dessa. Isso mesmo, pessoal. E se funcionou para marca, funciona para modelo? Tem que funcionar. Ponto, fit. Tá lá. Separei agora o modelo. Selecionei a coluna C, página inicial, tá? Dados, remover duplicadas, continuar com a seleção atual, remover duplicadas, coluna C, ok. Pronto. São todos os modelos distintos que eu tenho. Ponto, Fiat, Voyage, Astra, Civic, Uno, Ideia, Estilo, Prisma, City, Polo, etc. Pronto. Matei 2 problemas. Então, pessoal, como eu falei para vocês, a nossa proposta do curso ela continua. A gente está mostrando para vocês que nós temos que parar com esse negócio de querer decorar processo e entender o processo. Então, poxa, eu peguei que o Flash Fill é uma coisa muito fácil de você utilizar. Você começa a digitar, o Excel já faz para você. Uma vez que você aplicou isso, tá? Você já tem aqui, ó, o recurso de página inicial, dados, remover duplicados. Pronto. Matou a pau. Já resolveu o problema.
E depois, quando nós formos fazer os exercícios, eu vou mostrar para vocês que ainda tem mais recurso dentro disso e vai facilitar ainda mais o trabalho de vocês. Beleza, pessoal? Então falamos aqui, ó. Fixar painéis, remover dados duplicados e agrupamento de dados. Vamos ver na prática? Vamos lá. 6. Tá aqui, ó. Agrupamento de dados interessante é quando a pessoa quer fazer algum tipo de apresentação, tá? Por exemplo, aqui, ó. Vamos lá. Eu tenho essa planilha, vou dar uma formatada nela, tá? Página inicial, formatar como tabela, vou jogar uma cor nela aí. Vou fazer uma classificação pelo tipo. Então, filtrar de A a Z pelo tipo. Celular, smartphone, tablet. Vamos supor que você está lá no seu local de trabalho, você está no meio de uma reunião, ó, exibir, congelar a linha superior, já fiz tudo direitinho aqui, ó. Pronto. Aplicando todos os recursos que nós estamos vendo. Beleza. Aí, poxa, você está querendo fazer uma leitura com mais calma em relação à sua planilha. Então, vou fazer o seguinte, ó, vou melhorar isso. Vou selecionar todas as células que estão como celular. Vou vir aqui, ó, em dados. Dados, tá? Estou falando de dados. Estrutura de tópicos. Eu vou agrupar esses dados. Ó. Alguma coisa aconteceu na minha planilha, certo? Vou vir aqui agora, ó, smartphone. Ver. Agrupar. Pronto. Ele pegou como é linha junta, ele pegou tudo, né? Então, o que eu vou fazer? Como é que eu tiro, Adolfo? É bom que já aprende a tirar também. Selecionei tudo, desagrupar. Beleza. Vou pegar aqui, ó, celular. Vou deixar essa última linha aqui de propósito, tá? Agrupar, agrupei. Depois eu vou pegar aqui, ó, smartphone. Agrupei. Depois eu vou pegar aqui, ó, tablet. E agrupei. Beleza? Então, ó, poxa, eu quero ler. Pô, tá muito extensa a minha planilha. Mas eu não quero ficar aplicando filtro. Quero ler só tablet. Tá aqui, ó. Ah, eu quero minimizar tudo. É informação que nem todo mundo pode ver. Tá aqui. Quero abrir só celular. As outras, eu estou no meio de uma apresentação, não quero que as pessoas vejam essa informação e não quero ficar aplicando filtro aqui toda hora, na hora da reunião. Então, você já deixa por grupos. Essa é a proposta. Funciona tanto para a linha como para a coluna. Pô, eu quero só que as pessoas vejam data da compra. Data abreviada, tá? Valor da venda, que é um valor monetário. Tá aí. Eu quero que as pessoas vejam até aqui. Vou tirar, posso deixar os dois? Posso tirar. E daqui para frente, valor, nota fiscal, código interno, as pessoas não precisam ver. Selecionei as colunas. Em vez de ocultar, reexibir, fazer alguma coisa, que esteticamente fica até mais bonitinho, agrupar. Ó. Pronto. A pessoa lê só isso aqui. Então, os recursos que nós vimos na aula hoje, pessoal, são recursos de visualização. Existem muitos exercícios aí para nós analisarmos juntos. Na nossa próxima aula, nós vamos ter uma aula específica de validação de dados, aonde eu vou fazer vários exemplos com vocês, que é um recurso que em relação à planilha ajuda demais, e eu quero trazer coisas interessantes para vocês. Então, qual que é a nossa proposta? Estudem essa questão de remover dados, o flash fill combinado com isso, agrupamento, exibição, façam na planilha de vocês para vocês testarem isso. É importante. E os exercícios com relação às fórmulas. Beleza, pessoal?